não tem como nós pensarmos a educação, não tem como a gente pensar a reconstrução desse país sem a gente fazer uma reparação e justiça histórica com o direito à educação. E o direito à educação ele é formado por uma síntese que é muito simples, que é a gente dar condições de acesso e permanência para os nossos estudantes, por um lado, e, por um outro, a gente valorizar, cuidar da dignidade para as pessoas que estão lá, no chão das escolas públicas de todo esse país, fazendo essa luta. Porque quem conhece a realidade da escola pública do nosso país, quem está lá no chão todos os dias, sabe que defender, fazer educação acontecer, é fazer luta todos os dias. É a gente lutar incessantemente contra todos os mecanismos que a gente observa de exclusão, de opressão. É, apesar de todo o desrespeito, todos os dias, 7 horas da manhã, tá lá os profissionais de educação abrindo as escolas, abrindo a possibilidade de um outro futuro para os nossos estudantes. E quando a gente fala especificamente da temática dessa nossa audiência, é algo assim muito contraditório e que deveria causar indignação a todos os gestores, a todo mundo que trata de educação. A gente está falando de uma legislação que, primeiro, é importante dizer que houve uma luta histórica para que, no artigo 206 da nossa Constituição, estivesse escrito lá a valorização dos profissionais de educação como um princípio da educação. A nossa profissão, nosso trabalho, ele é protegido pela Constituição, no seu artigo 206, como nenhuma outra profissão é. Isso é fruto de luta, de conquista, de muitos profissionais de educação que defendem, sempre defenderam a educação e os serviços públicos e os trabalhadores da educação. E, depois disso, a gente teve a LDB, que também foi fruto de muito debate, de muito diálogo, onde esse princípio é reforçado e onde é determinado que seja estabelecido o piso. E depois o Plano Nacional de Educação, por fim, que é uma lei que nós temos hoje, 11 anos. São 11 anos esperando que haja um movimento de dignidade, de reconhecimento dos profissionais da educação, para que eles tenham o seu piso. A gente está falando de profissionais que fazem um trabalho de secretaria das escolas, que faz o trabalho de inspeção, que está ali fazendo o primeiro atendimento de toda a comunidade escolar, que vai junto abrir os portões das escolas. É um profissional essencial para que a escola aconteça do jeito que precisa acontecer. E, no entanto, esses profissionais, hoje, eles estão numa situação extremamente vulnerável, recebendo um salário mínimo, quando muito. Aí, com os descontos, cai para baixo do salário mínimo. E isso, gente, é de norte a sul, leste a oeste, centro. É no Brasil todo essa realidade, essa triste realidade. Uma realidade aviltante, indignante. E esses profissionais, é bom lembrar, eles já estão lá. Eles são concursados, eles já têm a formação que foi exigida para eles estarem lá. E, mais do que isso, eles já exercem a função. Os profissionais de educação, eles estão lá, já trabalhando. E a gente precisa fazer esse reconhecimento, precisa estabelecer esse piso, que é o primeiro passo, porque lá a valorização ela se faz por piso e carreira. Nós queremos o piso nacional e nós queremos uma carreira para os nossos profissionais de educação, que estão lá todos os dias com os nossos estudantes. A gente está falando com todos os profissionais que não exercem a função docente. São esses outros profissionais que a gente está se dirigindo aqui. E esse projeto, ele traz essa luta
que é um projeto que está tramitando aqui desde 2021. E o qual a gente já realizou uma série de audiências, de reuniões no Ministério da Educação, no INEP. A gente vem fazendo uma articulação muito grande no Planalto também, para que a gente consiga estabelecer esse parâmetro da dignidade, da respeito, da valorização, daquilo que é de direito para os profissionais da educação. Então, e hoje é mais um passo importante, porque a gente já fez esse debate na Comissão de Educação, na Comissão de Administração e Serviços Públicos, o projeto está caminhando. Eu queria muito aqui explicar para todo mundo, esse projeto, ele é um projeto resolutivo nas comissões. O que isso significa? Que o trâmite dele, ele vai tramitando pelas comissões, e, se ele é aprovado na última, que é a CCJ, ele vai direto para o Senado. Ele não precisa ir a plenário, em tese. Ele só vai para plenário se a gente conseguir, e se quiser, colocar o regime de urgência, que é o que a gente tem tentado, tem lutado, aí ele pula as comissões e aí ele precisa ir para a votação em plenário. Então, esse é o regime de tramitação desse projeto, porque, às vezes, tem muitas dúvidas sobre como que ele está tramitando. E agora ele está na Comissão do Trabalho. Depois ele vai para a Comissão de Finanças e Tributação e, por fim, CCJ. E, no paralelo, a gente tem a luta para que seja aprovado o regime de urgência e, para isso, pule as comissões e ele vá para plenário. Então, é essa situação que o projeto se encontra hoje. E a gente está numa frente muito ampla, conjunto de deputados, de partidos, que estão encabeçando essa luta, que é uma luta por valorização, mas é a luta, gente, é uma luta de classes aqui. Porque a gente está disputando orçamento. A gente está disputando o financiamento da educação. E, mais do que isso, a gente está disputando o reconhecimento, o enquadramento de pessoas que, historicamente, estão invisibilizadas, de que, historicamente, o seu trabalho não é considerado um trabalho que mereça uma valorização adequada. Então, é uma luta central, por isso que ela é tão difícil. Por isso que não é uma luta... Mas eu tenho muita convicção que 2025 é o nosso ano, é a nossa janela histórica. E a gente vai com tudo para cima, para fazer esse debate reverberar da maneira que tem que reverberar, considerando todos aqueles que já estão na função, que já estão trabalhando, porque isso é compromisso da classe trabalhadora. Isso é compromisso histórico. E a gente vai fazer esse debate aqui no Plano Nacional de Educação, que eu faço parte da comissão especial, e também debatendo isso com o Ministério da Fazenda, debatendo isso com a Casa Civil, com o Planalto, que também precisa reconhecer e dar espaço para essa luta, para essa bandeira. E por isso que é tão importante a gente estar aqui hoje. Estou vendo aqui que também chegou a minha companheira de frente, de luta, a deputada Socorro Neri, que fez aniversário, né, esse final de semana. Parabéns, viu, Socorro? Aguerrida, a professora também, a gente tem uma parceria muito grande. Então, gente, espero que a gente tenha uma manhã muito produtiva, que a gente consiga avançar e que a gente consiga se unir. Porque, assim, a coisa mais importante numa luta que, como eu falei, é uma luta histórica, é uma luta tão difícil, é a união. A gente precisa se unir, a gente precisa estar junto, a gente precisa ter frente ampla, a gente precisa colocar a educação como ela tem que ser, uma política de Estado, uma política que, de fato, esteja irmanada com os princípios da nossa Constituição.